Bem, pessoal, a OMS veio a público, né, informar sobre esse metapneumovírus, né? Teve um boom de informação, não tem jeito, rede social, internet, a pandemia passou recente, né? Todo mundo viu o caos que aconteceu. Num país como a China, que é um país fechado de informação, a gente tem só informação do governo, não tem imprensa livre, né? Então é natural e esperado que tivesse algum vírus novo surgindo, ou algum vírus que a gente não ouve falar tão frequentemente e gerar sua celeuma. Aconteceu outras vezes, né? Algumas delas não gerou grande impacto, né? Eu fiz muito vídeo aqui sobre gripe aviária, né? Então, vira e mexe a gente vai acontecer isso. Porque nossa memória está muito fresca a pandemia. A pandemia foi semelhante, o vírus que a gente não ouvia falar, de repente todo mundo ouvia falar, de repente estava todo mundo trancado em casa, de repente a população mundial dizimada, né? Milhões de pessoas, né? Morrendo, né? Trancado em casa, então aconteceu aquele caos. Qualquer vírus que a gente não ouve falar aparece, a gente vai ficar preocupado. Então vamos lá para entender o que o OMS falou, o que a gente sabe. Em primeiro lugar, a identificação desse vírus, o metapneumovírus, não é de hoje. Em todos os vídeos eu falei isso, né? Já tem mais de 2 décadas que a gente conhece, né? Mas ele não está no vocabulário do dia a dia. Se você procurar matérias antigas, você não vai ver matérias de imprensa, de ninguém ficar falando desse metapneumovírus. A gente conhecia, ele acontecia, mas não tinha nenhuma relevância. Agora ele passa a ter relevância por aumento de casos na China e também com destaque na Índia. Então é natural que, mesmo sendo um vírus antigo, ele volta a ter uma relevância, entre aspas, como novo, porque as pessoas estão ouvindo falar agora dele nesse momento, né? Outro aspecto é que o destaque aconteceu no norte da China, que também o governo chinês tranquilizou, diz que está dentro da expectativa, está dentro da normalidade nesse período de aumento, mas realmente o metapneumovírus teve um destaque. Eles estavam investigando alguns casos de pneumonia e viu esse destaque um pouco acima do normal desse vírus. Mas, no geral, nem é ele o que mais está levando os pacientes a procurar as emergências, né? Outro aspecto importante é que aconteceu, e a OMS destaca isso, né, que não aconteceu nenhum cenário de mudança que preocupasse mais. Mas aconteceu sim, está todo mundo mais preocupado, então está tendo muita informação sobre o vírus respiratório que ninguém ouvia falar novo. Então toda a imprensa internacional, imprensa séria, não estou dizendo que é fake news, invenção não. Você pegar qualquer jornal grande do mundo, brasileiro, americano, europeu, está falando do tema. Então é um tema assim relevante, não tem como a gente descartar. Às vezes eu vejo briga no comentário, estão falando demais, tem que falar. É uma coisa nova, é uma coisa que a gente não ouvia falar. Os termos viroses que a gente usava para quase tudo. Agora, quando surgir um vírus que se destaca, a gente vai ficar atento, porque a gente passou pelo caos que aconteceu na pandemia. Ainda mais quando você está falando de um país fechado como a China, né? Mas o OMS tranquilizou, falou que a princípio não é um cenário parecido com o que a gente viu no Covid, até porque a gente já conhece o vírus e é um vírus que a princípio não se viu grandes mutações, mas ele falou que vai precisar acompanhar. É um vírus que não tem vacina, é um vírus que não tem tratamento específico. Então isso também é relevante a gente ficar atento, tá bom? Nada de briga nos comentários, né? Faz parte mesmo disso. A gente não vai ser a primeira, nem a segunda vez, nem a última vez que a gente vai ficar ouvindo falar de vírus novos que surgem, porque eles surgem mesmo, né? E hoje em dia a Organização Mundial da Saúde, né? Os Ministérios da Saúde vão estar atentos. Qualquer vírus novo que surgir, crescimento atípico, vai ser informado. O governo vai informar, como o governo chinês informou, mesmo que seja um país mais fechado, ele informou, e o mundo vai repercutir, a imprensa vai repercutir, rede social vai repercutir, não tem jeito, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Sem exagero de ficar assustado por causa disso, e também sem controle, dizer que ninguém pode falar de vírus novo que surgiu, vai ter que falar, até porque se surgir a gente já sabe as medidas, vírus respiratório, de máscara, né? Orientação, tá gripado, não sai de casa sem máscara, essas coisas eles vão surgir, vira e mexe na nossa vida, tá bom? Espero que tenha ajudado.